Fala galera, seja você muito bem-vindo ao canal Geek Lestat. Hoje eu estou aqui para poder apresentar a vocês aqui a saga do Homem-Aranha volume 2, que chegou para mim aí semana passada. É um unboxing, tá? Não é um review dessa edição, porque eu não li ainda, tá? Mas é só para vocês verem aí alguma coisa aqui por dentro dela, né? Para conhecer um pouquinho aí dos desenhos, como que tá a arte dessa edição, o que nós temos nas histórias. Tá, então aqui nós temos a lombada, ó, a saga do Homem-Aranha, e atrás nós temos aqui o Kraven, ele lutando lá contra o Kraven, e aqui uma participação do Doutor Estranho, né, Doctor Strange aqui, numa história que está aqui no final dessa edição, basicamente, tá? Então se você gosta de falar desse assunto aí geek, se você gosta de falar de HQs e tudo mais, não esqueça de dar aquela curtida e se inscrever aqui no canal, para você poder conhecer um pouquinho mais da minha coleção, beleza? Aqui atrás nós temos meio que um resumo do que temos nessa edição, perigos a cada esquina. Vocês sabem, né? Vocês têm acompanhado aqui no canal, eu coleciono aí a edição definitiva do Homem-Aranha. E também estou colecionando agora a saga do Homem-Aranha e vamos ver até onde isso vai dar. Então nós temos aqui, ó, as ruas de Nova York nunca param. O trabalho do Homem-Aranha também não. Quando alguém começa a cometer crime se passando pelo gatuno, o lançador de teias sai em uma busca para descobrir quem é o impostor. E ainda nessa edição, Roderick Kingsley puxa um gatilho, não sobrou ninguém vivo. Em algum lugar, a Belladonna ri. Quais serão seus terríveis planos? Por sinal, você sabia que Kraven e Calypso estão de volta e que querem a cabeça do Homem-Aranha? E se isso já não bastasse, Peter Parker vai se aliar ao Doutor Estranho, a Viúva Negra e Howard, o Pato, para derrotar os mais variados e perigosos vilões. Tem o Howard Pato aqui nessa edição, olha só que legal. Então esse volume aqui de 144 páginas reúne as edições Peter Parker Spectacular Spider-Man de 76, 47 a 48, Amazing Spider-Man de 63, 209, Amazing Spider-Man Annual de 64, de 14 e Marvel Team Up de 72, 96 e 98, tá? Lembrando que essas edições aqui são edições aí dos anos 80, beleza? Quando fala aqui Peter Parker Spectacular Spider-Man de 76, a gente está falando que essa edição começou a acontecer lá em 76, né? Mas ela não foi produzida especificamente em 76. Essas histórias saíram aqui nos anos 80 pra gente, tá? Se eu não estou enganado, é exatamente isso que aconteceu. Querido leitor, não foi o sonho a saga do Homem-Aranha real e mensal. Todo mês você poderá voltar no tempo e ter um recorte do passado desse personagem espetacular. Por sinal, como era diferente, não é mesmo? Na época que essas histórias foram originalmente publicadas, era muito comum edições serem mais fechadas em si mesmas. Histórias de múltiplas edições eram bem mais esporádicas do que são hoje. E a ingenuidade dos roteiros tem o charme todo próprio, que caracteriza muito mais esse momento no tempo. Porém, mesmo assim, há elementos de continuidade que trazem uma profundidade e um senso de unidade a todas as publicações do Aranha. Nessa edição, por exemplo, iremos rever alguns dos personagens que aparecem na edição anterior, desenvolvendo seus enredos e acrescentando novas tramas, ao mesmo tempo que leremos uma edição histórica única que envolve Homem-Aranha e o Doutor Estranho, com a autoria das lendas Dennis O'Neil e Frank Miller. E ainda estamos só na segunda edição. Prepare esse coração de fã e boa leitura. Aqui uma introdução do Diogo Prado, deixando a gente bem animado para o que pode vir aí do Homem-Aranha, né? Então as histórias que a gente tem aqui, ó, Pânico no Parque, que foi publicado em agosto de 80, Uma Noite na Honda, outubro de 80, Derrota Dupla, novembro de 80, Monstro dos Prados, uma história do Marvel Team Up, de outubro de 80, Para Salvar Minha Honra, Amazing Spider-Man, de outubro de 80 também, e o livro de Vishanti, tá, de outubro de 80. Então, como eu falei para vocês, são histórias basicamente aí dos anos 80 pra gente. Tem o Kraven aqui, ó, o Kraven o Caçador. E a gente começa logo de cara, ó, com a história de Howard the Duck, né, o Howard o Pato aqui, ó, nessa história, que deve ser muito legal. Estou animado para ler. Ó, temos o roteiro aqui de Alan Cooper, Dennis O'Neil, editor, né? E
roteiro e arte, né, de Alan Cooper, basicamente aqui. Você percebe, né, que não é aquela arte muito parecida com a primeira edição, né? Já tem uma arte um pouquinho diferente aqui do que a gente tem visto aí nas edições, tanto definitiva, né, quanto na edição número 1 da saga aí do Homem-Aranha. Gente, mas tô animado para ler isso daqui, deve estar muito legal. Eu não sei se vocês já assistiram, né, o filme, né, do Howard the Duck, Howard do Pato, né, lá dos anos 90, mas é um filme meio lixinho, né, mas vale a pena. Meio estilo B, mas vale a pena assistir. Então aqui a gente tem a segunda história, né? Temos aí a capa por Al Milgrom. Não fala aqui quem fez a arte. Aqui. Tem Roger Stern, roteiro, né? São aquelas histórias do Roger Stern. Mary Severin, desenhos. Lucy Patterson, arte final. Dennis O'Neil, o editor, e assim por diante. Então a gente tem aqui essa Mary fazendo os desenhos. Inclusive ela participava de alguns desenhos do Conan na época também. E aí uma história aí de alguém se passando por Gatuno, né? O Gatuno, ele tá demais naquelas edições definitivas do Homem-Aranha. Ele aparece pra caramba naquelas histórias. Derrota dupla. Temos ainda desenhos da Mary Severin, né? E o roteiro aqui do Roger Stern ainda. Na verdade, essa fase toda do Roger Stern, né? E, como eu falei para vocês, essas edições aqui mostram um Homem-Aranha mais urbano, né? Enfrentando assim os criminosos ali pelas ruas de Nova York. Ele não está enfrentando aqueles criminosos ainda tão poderosos, né? Aqueles mais clichês que a gente conhece. Ele enfrenta outros vilões aqui. Aqui a gente tem uma participação de Viúva Negra, a atração fatal da Viúva Negra. Nós temos aqui desenhos de Will Magniot e a arte final de Bruce Patterson. Eu gosto assim como eles fizeram a Viúva Negra nesses quadrinhos, né? Tá bem legal. Um pouquinho diferente, né, do que a gente está acostumado a ver assim nos filmes da Marvel, etc. Mas acho maneiro esse cabelo dela. Na verdade, esse estilo aqui tá bem parecido com a primeira vez que a Viúva Negra apareceu, né, no filme do Homem de Ferro. Não sei se vocês lembram, né, mas ela deu uma participação lá, teve uma participação no filme do Homem de Ferro. Se eu não me engano, foi Homem de Ferro 2 que ela participou. Eu preciso dar uma revisada nos filmes da Marvel, hein? Já faz tanto tempo já. Então aqui ela tá bem parecida, o cabelo dela até tá bem parecido com esse daqui. Aí nós temos essa outra história, aí já com o Craven e com desenhos de Alan West. Temos o interesse amoroso aqui do Peter, né? Que é essa loirinha aqui. Que eu confesso para vocês, antes de ver aquela edição da saga do Homem-Aranha número 1, eu não a conhecia. Tá? Eu não lembrava dela, dessa loirinha aqui. E aqui, ó, temos a aparição da Mulher-Aranha, né? A clássica aqui. Que eu gosto pra caramba dessa Mulher-Aranha clássica. Acho muito maneiro esse uniforme dela. Existia, né, um desenho da Mulher-Aranha lá no final dos anos 70, ou início dos anos 80. Existia um desenho da Mulher-Aranha, que era muito maneiro também. Aí a gente tem aqui a edição de King Size Annual de Spider-Man, né, uma edição anual aí do Homem-Aranha, apresentando então uma história aqui especial também com o Doutor Estranho. Doctor Strange aqui aparecendo. Inclusive eu estava lendo alguns
alguns reviews, né, sobre essa história aqui especificamente, e eu fiquei bem interessado em ler. Como falei para vocês, estou bem animado para ler essa edição aqui. Acho que vale a pena, muito a pena, né? Eu estou conseguindo comprar, na verdade, essas edições em promoções especiais. Eu comprei com 30% pela Panini, tá? Então tá valendo a pena aí vocês poderem adquirir. Bom, essa aqui é a última história que nós temos nessa edição. Basicamente, é uma edição aí com Doctor Strange, né? Para quem viu aí os filmes do último filme do Homem-Aranha, teve essa parceria, né? Bem legal que aconteceu entre ele e o Doctor Strange. E é o que acontece nesse quadrinho aqui também. Beleza? Galera, obrigado aí pela sua participação. É isso. Espero que você tenha gostado aí do nosso unboxing referente a essa saga do Homem-Aranha, volume 2. E a gente se vê aí no próximo vídeo. E até mais. Tchau, tchau.